texto de Atos capítulo 5, versículo 29. Responderam Pedro e os demais apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler todos juntos? Responderam Pedro e os demais apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, e dissesse assim para ele e para ela: nada mudou. Repita: nada mudou. Importa-nos obedecer a Deus. Amém? Esses dias que nós temos vivido, Igreja do Senhor Jesus Cristo, são dias difíceis realmente por tudo isso que nós temos vivido sobre a face da terra, mas são dias difíceis também porque cada vez mais o caminho estreito ele vai se estreitando e cada vez mais o caminho largo vai se alargando. Ninguém nunca nos prometeu que seria fácil servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo nos prometeu isso. Ninguém nunca nos prometeu que teríamos facilidade para guardarmos a fé e a fidelidade ao nosso Senhor e Salvador e à sua palavra. Mas uma promessa nos foi feita, que se nós guardássemos a nossa fé até o fim, de maneira nenhuma nós teríamos o nosso nome riscado do livro da vida. Eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei se alguém já lhe expressou esse contexto de pensamento, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Há uma linha, há uma corrente de pensamento entre um grupo de cristãos que acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas exatamente esse trecho da palavra de Deus que eu acabei de não ler, mas de apenas citar, que aqueles que permanecerem firmes até o fim, de maneira nenhuma terão o seu nome riscado do livro da vida, nos faz concluir, nos faz raciocinar, nos faz pensar que sim, nós podemos perder a nossa salvação, se o nosso nome for riscado do livro da vida. E para que isso aconteça, é necessário que você faça o contrário, você não fique firme até o fim. Quer dizer, você desvaneça na sua fé, você caia na sua fé, você abandone a sua fé, você abandone a fidelidade a Deus e a sua palavra. Nesse texto do livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, a palavra de Deus nos remete ao pensamento, meu querido, que nada mudou, que importa nos continuarmos agradando e obedecendo a Deus. Não nos interessa o quanto a sociedade tem nos comprimido, o quanto o mundo tem nos apertado para nos conformarmos, para andarmos em tudo o que o mundo, distante dos caminhos do Senhor, tem trilhado. Nada mudou. Importa nos agradar a Deus ainda. Nós não sabemos quando será o fim, nem o Senhor Jesus Cristo o sabe, mas nós temos a informação que um dia Ele virá. Um amigo meu da Força Aérea que serviu comigo me pediu oração essa semana pela família de um pastor com 37 anos apenas, que havia falecido para a Covid-19, pela Covid-19. Pelo que ele me falou, um homem que não tinha doenças graves, um homem que era praticante de algumas práticas esportivas. Então, irmãos, nada mudou. Importa-nos agradar a Deus e não aos homens. E a nossa fé nunca foi tão colocada em prova, em xeque, quanto nesses dias. E o que levou Pedro e os demais apóstolos a trazerem essa resposta que hoje nos chega como ensino?
Em que contexto Pedro se encontrava com os seus companheiros de ministério, com os outros apóstolos, para fazer uma declaração desse tipo? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em que contexto Pedro estava para trazer essa resposta? Volte à página e nós vamos começar a estudar um pouco desse contexto a partir do versículo 17. Naqueles dias que se sucederam a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, eles saíram realmente cumprindo a palavra do Senhor Jesus Cristo: fiquem em Jerusalém até que seja colocado sobre vós poder. E após a descida do Espírito Santo, eles saem para cumprir o ide do Senhor, eles saem para cumprir aquilo para o qual eles haviam sido comissionados: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Façam novos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles saem para fazer o trabalho de lançar a semente da palavra de Deus, como Jesus Cristo havia os instruído. E é claro que isso não agradou às autoridades. É claro que isso não agradou o mundo contemporâneo em que os discípulos apóstolos viviam. Me diga o que mudou para os tempos de hoje? Nada. O mundo continua não se agradando da vida daqueles que anunciam a verdade da palavra de Deus. O mundo continua não se agradando dos ensinos da verdade da palavra de Deus. Nada mudou. Então, se nada mudou, igreja, repito o tema dessa mensagem: importa-nos continuar agradando a Deus. Porque se nada mudou nessa questão, também não mudará em relação àqueles que terão. Nada mudou também em relação àqueles que terão a graça de um dia descansarem eternamente na glória com o Pai. Os parâmetros do Senhor não mudaram. A palavra de Deus não mudou. Nós encontramos traduções diferentes, mas o contexto é o mesmo. Os conceitos da palavra não mudaram. Aquilo que o Senhor Deus valoriza não muda. E o que Deus espera de mim e você, enquanto servos de Deus, continua a mesma coisa. E aqui no versículo 17 diz a palavra de Deus que, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. E de noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. O que mudou? As perseguições continuam intensas. As autoridades têm se levantado contra o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto sempre de falar em evangelho pleno. Pleno vem de plenitude, o máximo, a totalidade. Porque um evangelho vagabundo qualquer jamais incomodará o inferno, jamais incomodará aqueles que estão a serviço do inferno. Mas quando se prega a totalidade da palavra, quando se prega a veracidade da palavra, gera incômodo. Mas um evangelho fajuto qualquer não incomoda ninguém.
E aqui, porque os apóstolos estavam pregando a totalidade e a veracidade da palavra, estavam anunciando realmente o que agradava a Deus e o que desagradava a Deus, foram perseguidos, presos, para que assim se calassem e não anunciassem mais a palavra completa de uma nova vida em Cristo Jesus. Nada mudou, irmãos. Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Você que tem filho, você que tem filha, criança, esses dias a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo aprovou, através de um projeto de um vereador enganador, queriam aprovar uma outra coisa e poucos minutos antes da votação ele inseriu o texto. E os vereadores, não sei, talvez não perceberam e deixaram passar aquilo ali, e foi aprovado o ensino da ideologia de gênero nas escolas da cidade de São Paulo. Ideologia de gênero totalmente contrária ao ensino do criacionismo bíblico. Deus criou macho e fêmea. E a ideologia de gênero quer dizer que a criança não nasce com sexo. Ela é quem vai decidir o sexo dela quando for crescendo. Nada mudou. Cabe a nós ensinarmos a verdade, pagarmos o preço de ensinarmos a verdade. Mesmo diante desse mundo, meus irmãos, continuemos a pregar a mensagem completa. As autoridades eclesiásticas desse tempo, a seita dos saduceus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles representam para mim o mundo. Práticas religiosas em conformidade com o mundo, com os próprios interesses, e não foi para isso que eu e você fomos chamados. Nós não fomos chamados para termos práticas religiosas segundo os nossos próprios interesses. Nós não fomos chamados para servirmos a Deus da nossa forma, mas da forma que Deus nos pede para servirmos a Ele. Nada mudou. Importa nos obedecer a Deus e não à sociedade. Nada mudou, importa nos obedecer a Deus e não ao curso desse mundo. Nada mudou, importa nos andar no caminho estreito e não no largo. E quando eu cito casos como esse, não pense que eu estou fazendo apologia à política dentro da igreja. Mas eu sou o pastor de vocês e eu preciso instruí-los, que isso a qualquer momento pode chegar na nossa região. Então nós temos que ter sim responsabilidade. Quem nós vamos colocar lá para fazer as leis que vão abranger a nossa vida cotidiana como sociedade? Vocês estão vendo aqui as autoridades perseguindo os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam aquilo que as autoridades queriam que fosse pregado. Vocês estão vendo aqui as autoridades prendendo os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos falavam aquilo que era de acordo com o que eles ensinavam? Não. Pelo contrário. Porque os apóstolos ensinavam a mensagem completa. E eu repito, igreja, mesmo diante desse mundo, que nós estamos, como eu digo, cada vez mais vendo ele perdido, nós temos que continuar a obra de evangelização.
Que adianta o pastor gritar aqui na frente: quem quer ganhar carnaúba para Jesus, e receber um amém uníssono daqui até o final, se você lá no seu trabalho não faz a obra mais importante para o reino de Deus, que é a obra de um evangelista? O que adianta termos o sentimento de resgatarmos vidas para Jesus, se as pessoas que convivem conosco no nosso cotidiano, no nosso trabalho, não veem em nós mudança de vida? Olha o que foi que aquele anjo falou para os apóstolos. Versículo 20: ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Se eu não tenho uma vida nova, como é que eu vou atrair a atenção de alguém para que ele tenha uma vida nova? Meus irmãos, fiquemos firmes, mesmo diante de tantos embates, mesmo diante de tanta coisa se levantando, repito, contra o evangelho pleno do Senhor, fiquemos firmes. Isso aqui, essa mensagem não diz respeito apenas a esse fato que ocorreu no estado, na cidade de São Paulo. Não, abrange todos os segmentos da nossa vida. Fiquemos firmes. O cristianismo não tem como concordar com práticas como esta. O cristianismo não tem como andar de braços dados com esse mundo. Há uma ruptura trazida pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois em Cristo Jesus nós temos que andar de fato como novas criaturas. E se não fosse a graça do Senhor, meus irmãos, há muito que esse mundo já havia sido fulminado pelo Senhor. Porque nos dias de Noé era assim que acontecia. Nos tempos de Sodoma e Gomorra também. Mas nós ainda contamos com a graça de Deus. Favor que a humanidade não merece, mas Deus continua sendo favorável e usando aqueles que pregam a veracidade e a totalidade da palavra para resgatar alguns do caminho lá que conduz à perdição. Mas continua o relato bíblico em Atos capítulo 5, na parte B do versículo 21, quando diz: e chegando porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel, e enviaram guardas à prisão, para que de lá os trouxessem. Tendo porém ido à prisão, os guardas não os encontraram, não os acharam. E voltando anunciaram, versículo 23, achamos realmente a prisão trancada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém encontramos lá dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse: vede, os homens que colocaste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. E ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos demos ordens expressas que não ensinasseis nesse nome? Contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis nos culpar pelo sangue desse homem. Sabe, irmãos,
tentaram calar de novo os apóstolos. Tentaram usar o peso da autoridade. Nós já não te dissemos que não anuncie o evangelho? Quantas vezes nós não ouvimos isso diretamente, mas as ações passam essa mensagem para mim e para você. As caras feias, os afastamentos, as críticas. Já não vos dissemos que não nos interessa ouvir o que vocês têm para falar? Já não vos dissemos que não vos interessa ouvir a verdade, que nós queremos continuar da forma como estamos? Já não vos dissemos que não nos interessa o que a Bíblia fala? Nós somos de Deus, nós temos Deus no coração, mas não nos interessa saber qual é a vontade de Deus. Nós convivemos com isso direto, irmãos. Nós convivemos com isso diariamente. Por quê? Porque nada mudou. Mas continua nos importando agradar a Deus e não ao mundo. Não há, irmão, como andar em conformidade com esse mundo. Não há. Ainda que o curso desse mundo nos mande calar, nós devemos continuar vivendo, primeiramente vivendo, repita, vivendo. Repita de novo, vivendo e ensinando a verdade da palavra. Não adianta só ensinar. É preciso viver, primeiramente. Deus ele tem nos anunciado na sua palavra que Ele tem separado para si um povo exclusivamente seu, exclusivamente dEle. E nós temos que tomar essa atitude. Nós temos que, diante dessa informação, tomarmos a posição: eu sou de Deus. Nós já ouvimos tanto aqui nesse lugar, que aqueles que são de Deus são odiados pelo mundo, que aqueles que são de Deus não se misturam com o curso desse mundo, não concordam com as obras desse mundo, as obras da carne, e nada mudou. Você vai sair daqui com isso na cabeça: nada mudou, importa nos obedecer a Deus. Não perca tempo, você que tem filho, filha. Traga seus filhos à igreja. Nós temos a cada criança que batizamos aos 12 anos, pré-adolescente na verdade, preparado essas crianças através da palavra de Deus. E não adianta o pai simplesmente trazer o pré-adolescente aos 12 anos para ser batizado. Isso já aconteceu aqui e eu já falei para alguns pais: seu filho não vai ser batizado agora, sua filha não vai ser batizada agora. Não é porque fez 12 anos que vai se batizar. Isso não é um ato religioso. Eu já tive que dizer isso para pais e mães, porque eu não exponho diante da igreja. Que não adianta levar uma criança com 12 anos para descer as águas, se a criança não tiver um caráter cristão sendo formado nela. Não adianta. E o trabalho do pai e da mãe é de essencial importância, conduzir os filhos à igreja, ao Kids na Real. E tem pai que ainda não traz porque o mundo sufoca. A família sufoca. Acredite nisso.
Mas ainda que o curso desse mundo, meu irmão, nos mande calar, como aqui de novo, aquelas autoridades que representavam as práticas mundanas, religiosas, estavam de novo falando para aqueles homens: nós já não nos falamos a vocês, que vocês se calem, que vocês não anunciem o Evangelho, que vocês não preguem em nome de Jesus. E os apóstolos se calaram? Não, sabe por quê? Porque importava aos apóstolos não obedecer aos homens, mas a Deus. Mas a Deus. E aí olha o que é que vai se suceder. Exatamente a resposta que é a base para essa pregação, no versículo 29. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, mais importa obedecer a Deus do que ao curso desse mundo. Mais importa obedecer a Deus do que as práticas desse mundo. Mais importa obedecer a Deus do que aos conceitos desse mundo, do que aos pensamentos desse mundo. Mais importa obedecer a Deus. Por quê? Porque nada mudou. Quem se diz servo, serva do Senhor, tem que andar nisso. Não é porque o pastor Nildinho está pregando, é porque Deus pede. Sim ou não, igreja? Estou pregando alguma heresia aqui? E não adianta, algumas coisas, se você declarar que não concorda, você logo é chamado de preconceituoso. É melhor ser chamado de preconceituoso pelos homens do que de covarde por Deus, porque aos covardes cabe-lhes não entrar no reino dos céus. Irmãos, Deus, Ele deseja de nós que nós oferecemos a Ele a totalidade do nosso coração, da nossa mente. Deus, Ele deseja ter uma comunhão tão íntima conosco. Mas Ele é um ser maravilhoso e poderoso o suficiente, sábio, ao ponto de esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração e saber se em nós há algum vestígio de algum caminho mau. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus. Essa resposta veio porque mesmo diante daquelas autoridades, os apóstolos decidiram continuar pregando a mensagem completa. Essa resposta veio porque ainda que o curso daquela época mandasse eles se calarem, eles continuavam ensinando a verdade. Essa resposta veio porque se não testemunharmos do Senhor Jesus, quem irá testemunhar? Ei, igreja do Senhor. Então olha aí o que diz o versículo 30. Quando eles dizem quando eles falam no versículo 29, responderam Pedro e os demais apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Sem obediência não tem Espírito Santo. Não tem.
Então por que nada mudou e importa-nos agradar mais a Deus do que aos homens? Porque nós continuamos testemunhas de Cristo. Nós continuamos testemunhas da palavra de Deus. Nós e o Espírito Santo. Olha só, meu irmão, minha irmã. Quem é que está conosco tete a tete nesse lance de testemunhar da palavra de Deus? O Espírito Santo. Se nós não testemunharmos, se nós não ensinarmos, se nós não declararmos o que é errado diante da palavra de Deus, quem vai anunciar? Quem vai declarar esse mundo aí fora? Jamais. Porque o mundo está unido contra o reino de Deus. Porque as práticas mundanas estão unidas contra a verdade da palavra de Deus. Não está dividido, está unido. Nós somos essas testemunhas. É isso que no versículo 32 diz: nós somos testemunhas dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E o último versículo desse trecho diz que, ouvindo eles isto, enfureceram e queriam matá-los. Não chegam para você, mas talvez as suas práticas incomodem tanto determinadas pessoas que alguém declare: se eu pudesse eu fulminava fulano, eu matava cicrano. Igrejas do Senhor, são tempos difíceis? São. Tanta coisa ruim tem acontecido à humanidade e a humanidade não se dobra. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você que está conosco essa noite, para você que está me assistindo. Historicamente, viu? Isso não é invenção minha, não. Historicamente, já foi observado que sempre que o mundo passa por um momento como esse de pandemia, a sociedade depois mergulha ainda mais na promiscuidade, na diversão e no afastamento das coisas de Deus. Porque as pessoas saem de um momento como esse pensando: agora eu vou aproveitar a minha vida. Todas as epidemias e pandemias que vieram sobre a face da terra, depois a sociedade mundial mergulhou em procedimentos totalmente desagradadores à palavra de Deus e ao Senhor Deus. E quanto a nós, irmãos, vamos permanecer firmes. Permanecer firme não só é vir à igreja no sábado e no domingo. Permanecer firme é você aprender a palavra de Deus e exercitá-la a cada dia e praticá-la. É como hoje eu coloquei uma postagem minha no Face. Concordar com esse tipo de coisa que aconteceu em São Paulo, um cristão concordar com isso aí, só se o livro de fé e prática dele não for mais a Bíblia, for outro. Não adianta. Enquanto o mundo nos oprime, enquanto o mundo nos espreme nessas práticas que desagradam a Deus, quanto mais isso acontecer, mais você tem que declarar a sua fidelidade ao Pai. Infelizmente muitos não suportam.
e acabam cedendo às pressões. E quando eu digo cedendo às pressões, não é nem abandonando os templos, suas igrejas, é passando a concordar. E eu repito, irmãos, não tome essa mensagem apenas porque aconteceu esse fato lá em São Paulo. Isso eu estou apenas citando aqui como acréscimo ao contexto da mensagem, porque esses dias nós estamos lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Isso quer dizer aquilo que os apóstolos praticavam, realizavam, como eles andavam, nesse caso, perseguidos, presos. Se calem, não anunciem, não falem a verdade. Nós não queremos esse negócio aqui. E aí, como você aprendeu essa noite, né? Porque nada mudou, importa-nos continuar obedecendo a quem? A Deus e a sua palavra. Amém, irmãos?